paciente. Ok, beleza. Então, pera. Ai. Então, continuando, né? Paramos aqui na fase 4, etapa 4, e a etapa 5 é a etapa da devolutiva. Né? Na realidade, essa etapa 5 ela é comum a todos os atendimentos, as avaliações psicológicas. A devolutiva necessariamente precisa acontecer. Quero dizer, em alguns casos, né, o caso, por exemplo, de processo seletivo, né, o caso de uma avaliação de trânsito, isso não é obrigatório, mas se o paciente exigir, sim, você precisa dar essas informações para ele. Né? Então, assim, depois que você faz a sua avaliação psicológica, né, em que você... Então, vamos relembrar, né? O paciente chega com uma demanda, né? Eu tô com a memória muito fraca, eu sinto que eu tô esquecendo de muita coisa. Aí, a partir da demanda dele, você vai direcionar instrumentos e técnicas. E vai direcionando, vai fazendo aí, procurando, buscando. Inclusive, podem buscar entre aquelas técnicas lá que eu enviei para vocês. Só que o detalhe, gente, como as técnicas... Violeta, é verdade que a gente pode usar técnicas para análise que não estão no SATEPS? Sim, é verdade. Por exemplo, essas entrevistas que eu passei para vocês, anamnese, outras entrevistas, elas não são comercializáveis, né? E elas não estão no SATEPS. Então, quando você for elaborar o seu laudo psicológico, descreva de onde que você tirou a técnica, de onde que você tirou a entrevista, se tem estudos validados, se tem... Então, esses que eu passei para vocês são estudos bem tranquilos, que já tem muitas pesquisas, muitos estudos de validação realizados com eles. Então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, depois que você passou por esse processo de avaliação contínua, em que você avaliou tudo o que você precisava avaliar, né? Se tinha alguma questão. E temos algumas questões, né? A questão motora, vamos avaliar se a questão é motora, se a questão é cognitiva, se é neuropsicológica, se é uma questão comportamental, se é uma questão afetiva, uma questão contextual. Tudo isso foi avaliado, agora é hora de integrar esses dados. Na descrição desses dados, na análise total, você tem que avaliar não somente as questões sociais, contextuais, mas também, dependendo do caso, as questões que são cognitivas, as questões que são provavelmente fisiológicas, né? E para isso vocês precisam ter uma noção, como eu já tinha falado para vocês antes, do DSM e do CID, né? Professora, mas assim, eu não sou muito dessa área de falar de doenças, etc., transtornos. Gente, não importa. Da mesma forma, você precisa ter noção sobre patologias relacionadas a transtornos mentais. Você precisa saber, né? Porque assim... Mas agora o que eu vou falar é uma opinião minha, né? A gente sai de um modelo clínico, completamente patologizante, né? Que tudo a gente torna tudo na vida um transtorno. A gente sai desse modelo, né, de o paciente buscar cura e você tem a cura através da medicação diagnóstica. A gente vai para um modelo que é mais englobador ali de todas as questões que podem estar perpassando por aquele indivíduo. Mas esse englobamento das questões não deixa de lado as questões que são fisiológicas, que são físicas, né? Inclusive, falando de Setembro Amarelo, falando de suicídio, a maior parte da população que comete suicídio também tem relação com transtornos mentais que não foram diagnosticados corretamente e por isso não foram prevenidos, né? Então, assim, é entender que é imprescindível falar do contexto familiar, é imprescindível falar sobre a subjetividade do sujeito, é imprescindível falar sobre o contexto social, trabalho, tudo isso a gente engloba na hora de integrar esses resultados, mas não podemos deixar de levar em consideração e passar por cima da sintomatologia que ele pode estar apresentando. Se o paciente chega para você dizendo que sentiu dores de cabeça constantes, que não param, insônia,
intermitente, ele sente que está perdendo peso muito rápido, não tem libido, né? E aí? Você vai deixar de levar em consideração essa sintomatologia e o sofrimento causado por ela? Então, é integrar esses dados, né, inclusive os dados que são fisiológicos, para conseguirmos fazer uma análise mais aprofundada a respeito da condição daquele indivíduo. Então, essa última fase é a fase em que a gente vai consultar teoricamente, vai realizar a interpretação dos scores, o que cada score ali, né, ele se remeteu a quê, né? Fizemos testes cognitivos. Quais são os resultados desse teste cognitivo? O que a gente pode perceber? Ele é um indivíduo que tem scores normais, né, de inteligência, por exemplo. É uma criança que... É uma criança que tem dificuldade de concretizar atividades motoras simples. É uma criança que não consegue fazer essa mão de pinça, ou então para conseguir segurar o lápis. Vamos avaliar a motricidade dele, vamos avaliar a questão de inteligência, ver se ele está ali na faixa da normalidade, né? Ver se não tem alguma questão que pode ser até neurológica, né? Tudo isso precisa ser avaliado. Aí depois que você integra esses dados com a história de vida do paciente, com a história da família do paciente, né? E nesse caso aí do Arthur e da Florinda, foi necessário trazer à tona uma história que era familiar, né? Em alguns casos não é necessário, mas nesse caso o avaliador percebeu que sim, que era necessário. E aí, depois que você integra esses dados, você vai realizar a análise. E a análise, ela sempre tem que ter a ver com a demanda inicial do paciente, né? Se o paciente ele traz que ele está passando por uma desmotivação absurda, que ele não consegue mais levantar da cama dele, né? É a partir disso aqui, dessa demanda inicial, que você vai elaborar a análise para devolver para o paciente. No processo de devolução do que aconteceu aí no meio do caminho, o que a gente faz? A gente vai conversar com o paciente. Claro que você vai elaborar um documento escrito, né? Você elabora um laudo psicológico e você também vai conversar com ele. Você vai trazer, olha, fulaninho, você lembra que no começo o que você trazia era isso, isso e isso, você tinha dificuldade, ou então se é a mãe, o pai, se é sobre a criança, você conversa, olha, a demanda da fulaninha, né, foi que ela tinha dificuldade na leitura, na escrita, né, no caso da Maria, dificuldade na leitura, na escrita, ou então ela era uma criança muito isolada, não brincava com os outros, né, e aí, mediante isso, né, eu percebi a necessidade de fazermos tais avaliações. Aí você fala os instrumentos que você utilizou. Bom, primeiro nós utilizamos o VISC, que é o instrumento de medição de inteligência infantil. Aí nós utilizamos o VISC e nós percebemos dentro do VISC essas características aqui. Nesse subteste de raciocínio lógico, ela foi bem, ela ficou numa média assim, médio superior, então significa que ela está bem equilibrada nesse aspecto. Agora, no raciocínio espacial, né, nessa percepção espacial, o score dela foi mais baixo. Isso pode significar que ela talvez tenha uma dificuldade de posicionamento, de coordenação e etc. E aí, mediante também a demanda, eu verifiquei que era bacana, era bom a gente aplicar um teste de personalidade, né? E aí a gente percebeu alguns traços de maturidade, de dependência. Então você vai, é claro, gente, lembrando que apenas o necessário para o direcionamento, né? Você não vai contar o que a criança, o que o adolescente falou, né? E no caso de ser um adulto, você não vai chegar e falar assim para o adulto, olha, você tá muito mal, olha, isso aqui significa que você tá depressivo, que você tá com transtorno, tem... isso aqui significa que você é uma pessoa frustrada. Você, nas suas anotações, até pode colocar, né, que é perceptível, que existe uma frustração, mas você não vai chegar explicitamente e falar isso para a pessoa. É o necessário, né, o necessário completo, porque se você der essas informações para quem foi avaliado, tem que ser de forma mais completa. Agora, se for de um adolescente ou de uma criança, você der as informações para os pais, você não vai expor tudo,
ok? Você vai expor o necessário para esse direcionamento. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção na devolutiva também é perceber, gente, até onde o paciente está preparado para ouvir. Até onde, ok? Você não vai mexer em coisas que você não vai ter disponibilidade para cuidar. Não levante demandas e questões acerca de coisas, de problemáticas que você não vai conseguir sanar ali naquele momento. Eu percebi que ele tem um problema com a mãe de muitos anos atrás. Eu percebi que... vamos falar de uma forma mais séria. Eu percebi durante essa avaliação que tem algum indício de um abuso sexual, um abuso físico por parte do pai, por essa pessoa que eu estou avaliando, ok? Quando você for direcionar a pessoa, né, na devolutiva, você não vai dizer, olha, eu percebi que você tem um histórico de abuso sexual. Você não acha que temos que falar sobre isso? Não. Por quê? Porque você está finalizando o processo. Quem vai cuidar disso aqui é o psicoterapeuta, porque se a pessoa ela apresenta traços de vínculos, de coisas afetivas que ela não lidou tão bem ainda, você vai ter que direcionar ela para uma psicoterapia, ok? E aí, então quem vai cuidar disso e quem vai perceber isso é o psicoterapeuta. O seu papel ali é de dar o direcionamento, como o promotor do psicodiagnóstico, né? É promover esse direcionamento. Mas você não vai trazer à tona essas questões que você não vai conseguir trabalhar. Até porque, imagina só, conta sobre isso. A pessoa começa a falar do abuso, olha, acabou a sessão, essa é a nossa última, beijo, tchau. Entende? Então a pessoa vai sair dali arrasada. Então o que você faz? A pessoa ela apresentou ali, olha, eu percebi que você tem algumas questões que ainda não foram tão bem elaboradas por você, questões que podem dizer respeito à sua infância, e eu acredito que tudo isso deve ser trabalhado em uma psicoterapia, né? Então eu vou te direcionar, posso te direcionar telefone se você quiser, né? Se você quiser recomendação de pessoas que realizem esse trabalho muito bem, são pessoas de confiança, etc. Entendeu? Então muito cuidado, muito cuidado. Um dos grandes problemas dos psicólogos é com a finalização. A gente tem muita dificuldade de finalizar o processo, né, de saber quando se despedir da pessoa. A gente sempre fala do paciente, né? O paciente vai querer ficar. Não. A maioria das vezes quem tem maior dificuldade de finalizar o processo são os terapeutas. Tem uma dificuldade de se desvincular ali, né? Mas assim, a devolutiva, o que você vai fazer? Você vai levar para a pessoa, deixa eu ver se tem aqui. Ela não serve somente para você dizer se a pessoa tem um transtorno ou não. Ela não serve só para você dizer se a pessoa está dentro de um código CID ou não. Você vai falar sobre a sintomatologia dela a partir de uma visão que também é contextual, né? Então, assim, a pessoa apresentou determinada demanda que você percebe que tem a ver com a relação com o cônjuge dessa pessoa, né? E aí você vai falar, olha... não houve nenhuma alteração nos testes avaliativos cognitivos e nada que nós fizemos. Isso significa que muito provavelmente a sua demanda é muito mais psicológica, é muito mais de contexto. Pode ser que haja algo ali dentro do seu contexto familiar, dentro da sua casa, dentro da estrutura das relações que você possui, que pode estar influenciando aí no seu comportamento. Detalhe que esses apontamentos, eles normalmente são realizados no final do processo, nessa devolutiva, mas se você perceber durante o processo avaliativo que tem algo ali que você precisa apontar, né, como que foi o caso da família da Maria, o avaliador fez no final, né, falou, se vocês quiserem ver o fechamento, eu não botei aqui, mas está lá no livro. O avaliador falou no final, né, sobre as dificuldades da família, mas ele apontou isso levemente durante as sessões, né? Mesmo que sejam sessões com uma ideia de avaliação, sim, é uma avaliação interventiva. Você pode apontar algumas coisas que chamaram a atenção.
Outro caso em que a gente pode intervir antes da devolutiva, porque na devolutiva a gente vai dar o encaminhamento, né? Olha, aqui percebi que você vai precisar de um encaminhamento para o psiquiatra, você vai precisar de exames mais especializados, né? Por exemplo, em questão de TDAH. O TDAH, o psicólogo, ele pode fazer o diagnóstico? Pode. Mas o bacana é que essa criança, essa pessoa que quer saber, ela passe também por um tratamento, por exames neurológicos para corroborar essa hipótese. E aí, então você vai dar o encaminhamento para o psiquiatra, encaminhamento para o neurologista, o encaminhamento para a psicoterapia em si, né? A não ser que você também realize o processo psicoterapêutico, aí você já fica aqui. Não, gente, para, não é assim não. Mas aí você já dá esses encaminhamentos. Porém, se forem casos muito graves, no meio do caminho você pode direcionar. Por exemplo, se for caso de depressão, aquele transtorno depressivo gravíssimo, né? Que a gente estudou algumas aulas atrás. Você percebe que a pessoa, ela vai colocar em risco a própria vida, né? Então, você já vai dar um direcionamento ali. Outra coisa, professora, se eu percebo, né, no meio do caminho, que a pessoa ela tem um transtorno, e é uma pessoa que ela não consegue, ela tá em uma tristeza profunda, ela tá sobre risco de tentativa de suicídio, eu posso informar para os familiares dela sobre isso? Pode. Se você percebe que a pessoa está em um estado, catatônico, um estado catatônico grave, severo, extremamente depressiva, né, com risco à própria vida, sim, você pode informar para um familiar, o responsável, ou então alguém mais próximo que cuida dela sobre a situação. Você não vai informar nada além do necessário. Olha, sobre a avaliação, a fulaninha apresentou risco à própria vida, eu vou fazer um encaminhamento para que você possa levá-la para um serviço psiquiátrico, para que ela possa dar continuidade a esse tratamento, né? Então, isso pode vir a acontecer em casos graves. Ou então, quando a pessoa, ela apresenta riscos a outras pessoas, né? Então, são pessoas que estão em surto psicótico, por exemplo, né? Que algumas pessoas em surto psicótico ficam extremamente violentas, né? Ou não só contra si, mas contra outras pessoas. Você percebe isso, você percebe que a pessoa está a um passo de ter um surto psicótico, você precisa comunicar, você precisa dar esse direcionamento. Outra coisa, a gente precisa dizer também o que vai acontecer se caso o direcionamento não for efetuado. Como assim, professora? Seguinte, se você percebe que a pessoa está em alto risco de suicídio, você direciona ela para o psiquiatra, né, para que ela possa vir com uma intervenção medicamentosa, né? E aí você só dá o encaminhamento? Não, você precisa alertar, olha, esse encaminhamento é de urgência, vocês precisam ir o mais rápido possível que vocês conseguirem até o serviço psiquiátrico, a fulaninha, ela tá em risco, ok? Não só ela, mas como vocês, da família dela, né? Se no caso for o risco de surto psicótico, por exemplo. Então, é extremamente necessário que vocês procurem esse auxílio, porque eu tenho certeza que vai facilitar, vai avançar muito com relação às condições dela. Às vezes é preciso a gente dar esse puxãozinho de orelha, porque, por exemplo, a psicoterapia, muitas vezes ela não é muito levada a sério, né? E você precisa destacar ali e enfatizar que a pessoa precisa. Olha, percebendo que você tem alguns conflitos não elaborados que dizem respeito a questões suas passadas, questões atuais, se você não for à psicoterapia, pode ser que você não consiga elaborar essas questões. Então seria muito interessante. Claro, de forma sucinta, né, gente? Você não vai chegar e dizer, ó, se ela não for no psiquiatra, ela vai se matar. Não, gente, da melhor forma possível, sendo que a intenção é auxiliar, né? É destacar a relevância desse cuidado. Não é você assustar a pessoa. A mesma coisa de você dizer para a pessoa que tem a possibilidade dela ter um transtorno psiquiátrico, né? Eu tenho uma amiga que, eu acho que eu já contei isso para vocês, que ela foi no psiquiatra e o psiquiatra falou que provavelmente ela tinha borderline, ela ia ter que tomar remédio para a vida toda e fazer psicoterapia a vida toda. Ele deu ali como é que fala? Ele deu ali
bater o martelo ali na vida dela inteira, né? A vida inteira você vai ter problema com isso. Poxa, talvez seja real, porque transtorno de borderline é um negócio muito difícil de lidar, gente. Se tem pacientes com borderline são dificílimos de atender, dificílimos de diagnosticar, até porque borderline se parece muito com vários outros transtornos. Às vezes a gente confunde borderline com depressão, às vezes com bipolaridade, e são muito parecidos. Ansiedade também. Borderline tem uma série de sintomatologias que pertencem a outros, né? Então, assim, você tem que tratar esses assuntos com muita cautela para a pessoa, conversar com ela da forma mais sucinta possível. É o caso aí da Maria, né, da família da Maria. Inclusive, a atividade que eu passei para vocês é uma entrevista devolutiva com a família da Maria. Lá no livro vocês não vão encontrar resposta, porque lá só tem informações básicas, mas vocês podem se guiar por lá. Eu quero que vocês façam essa devolutiva para a família da Maria. O que vocês falariam, tendo em vista tudo que aconteceu durante o processo, né, de avaliação da Maria e da família dela, ok? Outra coisa, vocês precisam... Então, essa daí é uma discussão bem complexa, porque não é o correto. Não é que existe uma lei obrigando, não. Mas imagina que a pessoa tem um transtorno esquizoatípico, que é um transtorno sério, que é um transtorno que traz diversas consequências para o funcionamento daquela pessoa e da vida da pessoa dali em diante, né? O que foi feito ali? Foi feito só uma entrevista? Poxa, como que você pode ter completa garantia de que aquela pessoa tem um transtorno psicoatípico com uma entrevista só? Né? Que confiança, até porque, como eu falei, a questão dos transtornos mentais é muito difícil de diagnosticar, justamente porque a sintomatologia, ela é comum a vários transtornos. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa tenha um quadro episódico depressivo, ela esteja passando por um episódio de depressão, mas porque depressão, ansiedade tem sintomatologias muito parecidas com a bipolaridade, aí você classifica ela como bipolar em uma entrevista. E aí é errado, né? Não é confiável, entendeu? O diagnóstico feito em uma sessão só, dependendo de como ele é feito, se ele é feito com um instrumento só, ele não é confiável. Infelizmente, não é confiável. Porque como é que você vai olhar para a pessoa, apontar para ela e dizer, você tem isso? Gente, é simples, vamos comparar com o ortopedista, certo? O ortopedista, você fala que você tá com uma dor na costela. O ortopedista, ele não vai dizer, eu acho que você tá com hérnia de disco. Não, o que ele vai mandar você fazer? Ele vai mandar você fazer radiografia, não sei o quê. Mesma coisa de outros médicos, né? Por que com um psiquiatra as pessoas conseguem diagnosticar um transtorno mental em uma sessão só? Sem exame nenhum, sem nada? Eu desconfio desses diagnósticos rápidos. E não só de psiquiatras, porque eu já falei pra vocês. E eu vou falar uma coisa aqui. Em 2013, né, eu até anotei, foi vetado ao médico a exclusividade para realização de diagnóstico, né? Então, pode ser que o psicólogo ele também pode fazer diagnóstico. E tem muito caso de psicólogo que faz em uma sessão só, entendeu? Tem muito caso que o psicólogo faz isso. Eu estava na aula da pós esse final de semana e o professor ele estava falando que é muito absurdo o fato de que os psiquiatras, eles vão passando medicação, assim, sem ter cuidado com o exame, nada disso, que ele já chegou a atender pacientes que estavam em um estado catatônico muito grande porque eles estavam tomando 8 medicações. E estavam tomando 8 medicações porque o psiquiatra dele, desse paciente, o psiquiatra não tinha conseguido fechar um diagnóstico, não fechou, não se importou em fechar. E aí foi só testando, sabe? Vamos testar essa. Se tem uma coisa que eu acho super estranho, né? Esse negócio, vamos testar essa daqui pra ver se dá certo. Sim, eu sou um rato de laboratório? É isso? Então, é um negócio difícil de você dizer que em uma sessão você consegue fechar um diagnóstico preciso, corretamente. Olha, eu desconfio muito mesmo.
Aí é o que você está falando, né? Vocês percebem que nossa avaliação psicológica para a gente fechar um diagnóstico, no mínimo 4, e 4 já é pouco, né? Porque você pensa, tem a entrevista inicial, tem a anamnese, e aí você vai saber a história de vida do paciente. Aí, a partir disso, você vai aplicar instrumento. Cada instrumento dura, no mínimo, uma sessão. Aí, digamos que você decida aplicar 3 instrumentos ou 2 instrumentos e uma técnica, aí já vão mais 3. Aí você vai integrar esses dados e vai fazer uma devolutiva. No mínimo 5, 6 sessões aí pra gente fazer algo confiável o suficiente para fechar um laudo, né? Então, assim, desconfiem desses diagnósticos rápidos, que você só dá uma lista de sintomas, a pessoa fala, é isso. Gente, desconfiem muito mesmo. Eu mesma não confio, não. A pessoa fala, é igual aqueles adolescentes do TikTok. Gente, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês usam TikTok, mas eu não aguento mais ver adolescente com Tourette, com transtorno de Tourette. Agora todo mundo tem Tourette. É estranho falar Tourette, mas é porque é uma palavra francesa, né? Tourette. É estranho ver um monte de adolescente com Tourette, né? Ver um monte de adolescente falando que tem... Como é? Transtorno de personalidade dissociativa. Gente, só para vocês terem uma ideia, o transtorno de personalidade dissociativa, eu acho que, no máximo, da população mundial, 5% das pessoas têm. Menos, na realidade, muito menos. É pouquíssimo. É difícil de você conseguir diagnosticar. É difícil de conviver. É horrível, entendeu? Então, assim... Eu acho que só nesse meio tempo, só nesse mês aqui, eu já vi uns 3 adolescentes com transtorno de personalidade dissociativa. Menina, que é isso? Esses transtornos sendo jogados assim à toa, né? E enfim, mas aí eu tenho essas desconfianças. Inclusive, gente, porque a pessoa pode muito bem fingir. Vocês já ouviram falar de ganho secundário? Já ouviram? Esse ganho secundário, ele é um conceito da comportamental. Não, acho que não é bem da comportamental, né? Mas a gente usa bastante. Que é um conceito que diz que muitas vezes a pessoa ela ganha algo estando doente, né? Pode ser benefício físico, dinheiro, aposentadoria, mas pode ser muitas outras coisas. Então, assim, o paciente pode ir muito bem. Imagina só que a única coisa que você usa para saber se o paciente tem um transtorno não é uma entrevista. O paciente pode muito bem mentir. Oxe, coisa mais normal do mundo. Inclusive, quando o serviço é público, as pessoas costumam exagerar bastante os sintomas, porque vocês sabem como é que é o serviço público, né? A pessoa só é atendida normalmente em estado grave, gravíssimo, no CAPS que eu diga. Então, pois é, exatamente. Eles acham chique, eles acham super legal falar que tem ansiedade e depressão. Sendo que um monte de gente sofre de verdade com esse tipo de transtorno, tomando toneladas de medicação aí pra lidar e, enfim, né? Mas tomem muito cuidado, viu, gente? Com esses diagnósticos feitos rápidos, na hora, em uma sessão, e é isso, baseado só no seu relato. E aí? Quanto você consegue falsear o seu relato? Quanto que o paciente consegue falsear o seu relato? Entendeu? Então, utilizar de todos os instrumentos que você puder utilizar, de todas as técnicas que você puder. Preste muita atenção no comportamento dos pacientes enquanto estiverem atendendo eles. Muita atenção mesmo, né? Então, muita atenção na sua fala, bem, cuidado para não supor nada que você não tenha certeza. Eu já falei desse caso para vocês, de uma colega minha ter achado que tem borderline porque a psicóloga soltou durante a sessão dela, isso parece borderline. Ela nem sabia, ela supôs, mas aí isso foi o suficiente para a pessoa ir lá no Google pesquisar, se identificar e sair espalhando para todo mundo que ela tem borderline, entendeu? Então, muito cuidado. Outra coisa, na devolutiva a gente não usa termos técnicos para falar com a pessoa. No laudo, sim, no laudo a gente usa. Mas na devolutiva, na hora de você comunicar para o outro, você não vai utilizar termos teóricos, técnicos, porque o que mais importa é que a pessoa compreenda a sua situação. Ela precisa compreender sobre o que ela está passando, como que ela pode resolver, como que ela pode
se encaminhar a partir do diagnóstico que você ofereceu, que você levou para ela. Ok? Opa. Bom, isso aqui eu já falei, né, que a gente pode fazer alguns apontamentos no meio da sessão, podemos sim. E outra coisa, quando o psicodiagnóstico ele é realizado, por exemplo, o avaliado é uma criança, é uma pessoa menor de idade, ou é uma pessoa, por exemplo, com um transtorno que ela precisa de um responsável, você vai fazer a devolutiva em 2 sessões. Uma só com o avaliado e outra só com os responsáveis desse avaliado. Lembrem daquele estudo de caso que a gente viu, né, da criança que a psicóloga fez uma historinha para ela, para dizer o que estava acontecendo, né? Então, mas é uma criança, gente, mas ele é o avaliado, porque se você levar essa situação só para a família dele, pode ser que ele fantasie, né? Eu tô doente mesmo, só os meus pais sabem, entende? Então, pode alimentar as fantasias dessa pessoa. Então, é importante que você faça essa devolutiva tanto com quem levou a pessoa, tanto com o avaliado, de forma diferente. Claro que para a criança você não vai chegar e falar com ela sobre isso. A gente vai arranjar técnicas lúdicas, pode ser na brincadeira, você pode contar uma historinha para ela com um bonequinho que você tem. Olha, esse daqui é o Pedrinho, né? Você não vai dizer o nome dele. Esse aqui é o Pedrinho e esse daqui é o tio do Pedrinho. O tio do Pedrinho gosta muito de abraçar demais ele. E ele pega no Pedrinho em lugares que o Pedrinho não gosta de ser tocado. O que o Pedrinho fez? Ele foi, pegou, aí você pega um bonequinho, né? A mãe dele sempre pergunta pro Pedrinho o que tá acontecendo, porque o Pedrinho agora não quer mais brincar com ninguém, né? Não quer mais conversar com os amiguinhos. E aí o Pedrinho contou tudo pra mãe dele. E aí a mãe dele foi lá, falou, entendeu? Então você vai utilizar de técnicas atrativas e que você consiga passar a mensagem ali para aquela pessoa, para aquela criança, para o adolescente. Por último, na devolutiva a gente vai sugerir não só o encaminhamento, porque o encaminhamento a gente vai dar, a gente percebe que tem ali demanda para psiquiatra, a gente já vai gerar o encaminhamento, aqui, olha, eu já fiz o encaminhamento, bonitinho, aí vocês vão lá colocar o carimbo de vocês cheiroso, aquela folhinha da psicóloga toda lindinha, né, toda decorada lá em caminho, tal, você vai botar seu carimbo, você vai dizer para onde que vai encaminhar, né? Então, por exemplo, se for psiquiatra, pode ser que você precise colocar o número do CID que você hipotetiza, né? Então, digamos que você perceba que é um paciente em delírio, né? Você pode colocar o CID ali do tipo de delírio para que fique muito mais específico e, por exemplo, né? Vamos falar aqui silenciosamente. Digamos que essa pessoa vá no psiquiatra ruim, num psiquiatra que diagnostica com uma sessão. Vamos dizer que essa pessoa vai nesse psiquiatra. Você dando um encaminhamento, um laudo bonitinho, com tudo descrito, com o que você acha que vai facilitar muito mais e isso vai impedir, talvez, que esse psiquiatra tenha um diagnóstico errôneo acerca da demanda dessa pessoa, entendeu? Então, é sempre tomar o máximo de cuidado. E é claro, você só coloca o CID ali se caso for necessário, ok? Se for necessário. Se não for necessário, não precisa também, ok? Outra coisa, professora, o psicólogo não pode dar conselho, né? Não dá conselho, você direciona, né? Você dá sugestões do que aquela família pode estar fazendo. Por exemplo, aí na história da Maria, na atividade que vocês vão fazer, na devolutiva, vocês podem estar dando direcionamento e sugerindo o que pode ser alterado ali na família, o que eles podem estar fazendo para mudar a situação familiar. Um exemplo, digamos que a demanda seja uma criança e essa criança ela tem dificuldade de socialização, né? E aí você percebe que ela não é muito reforçada em casa até essa socialização. O que você vai direcionar ali? Olha, mãezinha,
né, o que você pode estar fazendo? Você pode estar separando um tempo no seu final de semana para brincar, para levar essa criança num parque. É interessante que ela esteja em contato com outras crianças da mesma idade que ela, né? Talvez jogos, o que ela gosta de fazer, que esporte que ela gosta de praticar. Pergunte para ela o que ela gosta de praticar, o que ela gostaria de fazer, um judô, um karatê, uma natação, um inglês, né? Uma aula de música. Pergunte para ela. Porque às vezes o que acontece é que os pais, eles simplesmente botam sem perguntar para a criança o que ela queria no começo, né? Então pergunte para ela o que ela gostaria de fazer, qual é o hobby dela, né? E utilize isso a favor dessa socialização, dessa destinação, para que essa criança consiga ter mais contato, socializar melhor com outras crianças. E aí você vai percebendo a modificação, se mudou, se não mudou, etc. Ou então você pode direcionar, por exemplo, terapia de casal, né? E aí você percebe que o casal, ele trabalha demais, os dois trabalham demais, e nenhum nem outro tem tempo para conversar, não tem tempo, e quando tem tempo eles descansam, eles dormem, né? Preferem dormir, né? Primeiro, a questão que tem que ser colocada em pauta é: qual é a motivação de tanto trabalho, né? Quanto que vocês ganham, se é necessário realmente você levar essa carga de trabalho toda para casa, ou se essa carga de trabalho está servindo para abafar outra coisa, né? Então, direcionar esse casal para: olha, vocês precisam de tempo livre, vocês precisam de um tempo para dialogar, porque percebe-se que vocês têm uma falha comunicativa muito grande. Então você vai sugerir, você não vai dizer: ó, você tem que fazer isso aqui, ó, isso daqui, não. Você vai dizer: olha, vocês podem estar trabalhando dessa forma, vocês podem estar fazendo isso. Por exemplo, os meus pacientes, eu sempre, na primeira sessão, eu sempre pergunto: como é que tá sua saúde física? Você tá dormindo bem? Você tá comendo direito? Né? Você tá se exercitando? São coisas básicas a se perguntar, né? Porque a gente sabe que são duas coisas que estão muito atreladas. Então aí você já direciona: olha, é muito interessante que você faça um exercício físico. Eu tenho certeza que vai te auxiliar bastante nesse processo de sobrecarga de estresse. Até porque esse momento em que... Ainda não. Até porque esse momento em que você faz esse exercício é um momento que você para, você vai refletir um pouco sobre as questões, você vai ter um momento para si. Então você vai sugerindo formas com qual ele pode estar trabalhando ali, né? Detalhe, gente, que o encaminhamento não é sugestão, tá? Sugestão é o que você vai dar para a rotina da pessoa no dia a dia. O encaminhamento é a delimitação do que a pessoa precisa. Você precisa disso. É necessário que você vá, se encaminhe para um psiquiatra. Aí você já diz as consequências. Ó, se não for, pode ser que haja uma complicação na sua demanda e blá, 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 blá. Aí sugestão é outra coisa, tá? Não é delimitação. É o que você pode, com o que você pode estar trabalhando. Mas sempre destacar que não é porque você modificou sua rotina que você não vai precisar respeitar, observar essas questões do encaminhamento. Não é por isso. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? E era esse o assunto que eu tinha para passar para vocês hoje. Tem alguma pergunta? Algum comentário? Não? Gente? Alô? Tá bom, pessoal. Então, semana que vem é a nossa última aula teórica, tá? Semana que vem a gente vai elaborar documentos e nas outras já é avaliação. Não esqueçam a atividade, tá, gente? A atividade já está liberada no Classroom. Eu vou chamar aqui, gente, lembrando que quem eu não chamar, o prazo de entrega é até dia 28. É até a próxima terça, às 23h59, tá bom? Então, a avaliação vai ser um psicodiagnóstico.
vocês vão elaborar um psicodiagnóstico completo com destinação de documento e tudinho. Gente, quem eu chamar é porque... Não, quem eu não chamar é porque eu sei que tá aqui, viu? Não é porque eu não chamei seu nome que eu te dei falta. Eu sei que você está aqui. Ana... Desculpa interromper, professora. Oi. O psicodiagnóstico vai ser de um caso fictício ou a gente vai ser com a pessoa mesmo? Não, vai ser de caso fictício. Vai ser de um... Eu vou passar 2 casos clínicos para vocês e vocês vão escolher um deles, viu? Para realizar. Professora, obrigada. Nada. Inclusive... Aí, deixa eu fazer uma pergunta também. O modelo pra gente poder fazer tá dentro daquela pasta que você disponibilizou, não é isso? Na realidade, aquela pasta é uma série de instrumentos que vocês podem estar utilizando. Tem muitos lá. Tem instrumento de anamnese, tem instrumento de avaliação de ansiedade, tem instrumento de avaliação de depressão. O modelo psicodiagnóstico foi o que a gente aprendeu durante as aulas. É o passo a passo do psicodiagnóstico. O que faz primeiro? Quais são as etapas que você tem que obedecer ali, né? A pessoa chega para você a demanda. O que você tem que fazer? Entendeu? Essa é a ideia. Agora, seria até bom se vocês dessem uma olhada nos instrumentos que eu passei para vocês. Dependendo do estudo de caso que eu passar, eu decidi aplicar tal anamnese, né, para saber a história de vida da pessoa. Tem modelos de anamnese que são muito bons lá também. Vocês estão com medo da avaliação, gente? Que isso, vai ser tranquilaça, consultada. Vocês fazerem em casa, calminho, quase 3 semanas para fazer. Tranquilo. Como um vulcão. Ana Beatriz não veio hoje, né? Anne e Paula. Eu vi a Anne hoje. Eu vi a Anne entrando na sala em algum momento da aula. Ela não tá aqui agora. Suave como um vulcão, tranquilo como um vulcão, se joga no vulcão. Bárbara. Bárbara não veio hoje, né? Não, a Bárbara veio, eu vi a Bárbara. É porque ela tem que buscar a filha dela mais cedo, eu lembrei disso agora. Eu vi a Bárbara hoje. Sim, ela entrou na aula, sim. Uhum. Heloíse tá aí, né? Heloíse. Tá aí. Janine. A Janine eu não vi. Tô hoje. aqui. Tu tá aí, Janine? Tô aqui. Ah, ela tá aí. Eu tô. Janine tá aí. Camila tava aí também. Eu vi a Camila hoje. Não, a Camila. Com K. Camila. Nananã. Cídia acho que tava com problema na internet, né? Tá aí, Cídia? Tô aqui, prof. Tá bom. Vitória. Ah, Vitória é a que abre a sala, né? Eu esqueço, Vitória, que é você que abre a sala. Porque... Pera, é a Vitória que abre a sala, né? Ou é a Yasmin? Não, é a Yasmin. Eu sempre esqueço. Cadê a Vitória? Vitória? Nope. Nada. A Vitória veio hoje? Não veio, gente. De ter visto a Vitória hoje. Eu acho. Ou não. Não sei. Pronto, gente. Então,
é isto por hoje, viu? Obrigada pela presença de vocês. Até semana que vem. Estarei esperando a atividade de vocês. As instruções já estão no Classroom, tá? Qualquer dúvida podem me mandar mensagem que eu vou responder, não tem problema nenhum. Por e-mail, pelo WhatsApp, eu respondo, tá bom? Beijos. Boa semana, gente. Até. Tchau, tchau.